Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar um plugin gratuito do Reaper que funciona como um arpejador MIDI. E se você quiser aprender mais sobre áudio, aprender a produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, editar um podcast, produzir um VS, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. O link desses cursos estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Reparem que eu já estou com o Reaper aberto e já separei um projeto que eu vou utilizar como exemplo na demonstração dessa videoaula. O que eu vou mostrar para vocês é a utilização de um plugin que é nativo do Reaper, portanto é gratuito e obrigatoriamente tem que aparecer no software de vocês, que é um arpejador MIDI. É um plugin muito interessante e aplicando algumas técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês terão um resultado muito legal. Eu tenho aqui nesse projeto duas tracks. A azul contém uma sequência que eu vou utilizar como base e na track rosa, que já está armada para gravação MIDI, eu tenho um instrumento virtual, que nesse caso eu estou utilizando o Nexus 3, principalmente porque ele tem esse teclado aqui embaixo, que toda vez que eu toco nele, ele ilumina. Então, depois que a gente aplicar as técnicas nesse plugin, no arpejador MIDI do Reaper, além da gente ouvir o resultado, a gente vai visualizar as teclas sendo iluminadas e teremos um entendimento ainda mais facilitado por estar vendo aquilo que está acontecendo sonoramente. E ele tem também esse áudio que didaticamente vai funcionar muito bem. Eu vou dar o play para a gente ouvir esse loop que eu separei aqui. Eu vou deixar reproduzindo em loop, tem 4 compassos aqui, depois a gente continua. Beleza, ele vai ficar em loop assim, vou trazer o cursor aqui para o início. O metrônomo está ligado, já que eu vou gravar, ou pelo menos vou tocar em cima, e eu não estou utilizando um controlador MIDI externo, eu vou utilizar o teclado MIDI virtual do Reaper. Caso vocês queiram habilitá-lo, vem aqui no menu superior, clique em View, seleciona Virtual MIDI Keyboard. Eu vou utilizar esse daqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é insertar esse plugin, esse arpejador MIDI. Clica no FX da track, que contém o instrumento virtual que você vai gravar. Clica aqui em adicionar e escreve MIDI. Logo de cara ele tem que aparecer, que é esse daqui, o arpejador MIDI JS. Como eu mencionei, é um plugin nativo, tem que aparecer aí para vocês. Dá um duplo clique para ele ser insertado, ou clique em adicionar, e ele vai aparecer aqui. Só que repare o seguinte, ele está insertado depois do instrumento virtual. Se eu clicar aqui para reproduzir o som permanece o mesmo, não alterou em nada. Porque esse plugin ele funciona apenas com os comandos MIDI e não com informação de áudio. Então, para ele funcionar, ele precisa estar antes do instrumento virtual. Então, você vai clicar e arrastar aqui para cima, para ele estar antes do instrumento virtual. Reparem só. E agora ele já está reproduzindo em repetição. Vamos começar a falar então do plugin especificamente. Nós temos aqui esse primeiro fader, que está aqui descrito BPM. Esse primeiro fader determina a quantidade de repetições por compasso. Estando aqui no número 1, você vai ter uma repetição de semínima, como ele está reproduzindo aqui. Se colocar 2 aqui, será uma colcheia. Colocar 3, será uma semicolcheia. E assim por diante. Ou você pode também clicar e arrastar, tanto faz. E repare que você também consegue colocar a numeração sem ser a numeração precisa. Vou trazer ele aqui para 1 e ele vai ficar repetindo semínima. Abaixo nós temos esse fader aqui que está relacionado com o tempo de duração de cada repetição. Ele está em um som contínuo, já que eu selecionei um timbre aqui no Nexus que é contínuo, só que repetindo, repare só. Se eu vier diminuindo, trazendo esse fader para a esquerda,
ele vai diminuir o tempo de repetição de cada nota repetida, até ficar bem staccato. Vou trazer ele para cá, 0.6. Depois nós temos esse mode com esse pop-up e essas 4 opções, que eu vou falar nelas mais para frente, porque é aplicada apenas quando a gente seleciona mais de uma nota, faz um acorde, alguma coisa do tipo. Para uma nota só não tem tanta utilidade. Depois nós temos esse fader aqui, que está escrito aqui variações, número de variações, e ele funciona da seguinte maneira. Você vai habilitar se você quer uma variação, 2 ou 3 variações. E as variações elas estão aqui embaixo. Então, se eu quiser uma variação, eu venho aqui nesse fader variação 1 e seleciono a quantidade de semitons até chegar à nota que será a variação daquela nota que você está tocando. Repare que aqui ele vai tocar apenas o Dó. Repara que ele fica piscando aqui o Dó. Se eu quiser incluir uma terça, eu tenho 4 semitons, uma terça maior, então eu vou digitar aqui, ó, na variação 1, vou deixar aqui mais 4. Ele vai tocar o Dó e o Mi. E foi por isso que eu selecionei o Nexus, porque além de ouvir, a gente também consegue visualizar o arpejo funcionando. Se eu quiser uma segunda variação, eu trago esse fader para 2, venho na variação 2 e vou colocar aqui uma quinta, que são 7 semitons. Repare só. Se eu quiser 3 variações, que é o máximo que ele me dá de opções, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma oitava abaixo, menos 12. Reparem só. E dessa maneira eu consigo praticamente ter opções infinitas. Eu posso ir selecionando variações que eu quiser. Eu vou deixar aqui 12, uma oitava acima. Deixar aqui, pode ser a quinta mesma. E aqui uma oitava abaixo. Nesse último fader, que é o Velocity, estando ele todo para a direita, 127, ao tocar, não aqui nesse controlador virtual do Reaper, mas se você tiver um teclado externo mesmo, se você for tocar, ele vai sempre manter o Velocity no máximo, em 127. Se você trouxer aqui para 0, você vai ter 100% de sensibilidade do Velocity. Então, você consegue ter notas mais suaves na execução, notas com mais intensidade, de acordo com a intensidade da execução. Como eu vou utilizar o controlador virtual, posso deixar aqui em 127. E para concluir a explicação desse plugin, nós temos aqui o Mode, como eu mencionei, 4 opções. Essa primeira opção vindo de baixo para cima, up de cima para baixo, e as variações alternadas de baixo para cima e de cima para baixo. Só que só funciona se você tocar 2 ou 3 ou mais notas ao mesmo tempo. Eu vou tocar aqui esse Dó e a terça maior, que é o Mi. Vou tocar aqui o D e o B no meu teclado do computador. Selecionar outra variação aqui, vamos colocar essa daqui. Repara que foi alternando. Então, a gente tem essas possibilidades, eu vou deixar nessa daqui mesmo. E para a gente fazer uma demonstração, eu vou começar a gravar aqui, mantendo essa sequência mesmo, vou só colocar aqui 2. Vou selecionar essa daqui, alternando, e vou tocar os 2 Dós, esse e uma oitava acima, clicando aqui, ó. Selecionar a opção 3 aqui e vamos tocar de novo. Deixa eu salvar.
Deixa eu só selecionar isso aqui. Um detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui também é o seguinte. Como ele começou a gravar e depois deu o loop e começou a gravar aqui embaixo de novo, eu pressionei o T para ficar intercalando entre o que foi gravado em primeiro e o que foi gravado em segundo. Aqui não tem praticamente informação nenhuma gravada e aqui foi a primeira informação que eu gravei. Agora, se eu quiser melhorar esse resultado, eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu acho bem interessantes. A parte do plugin já está finalizada. Vou clicar aqui no FX, vou incluir alguns outros plugins para a gente poder criar um efeito e dar uma qualidade melhor nesse resultado. Eu vou incluir aqui, primeiro, o equalizador nativo do Reaper. Vou selecionar aqui o RIA-EQ e vou mostrar uma aplicação muito interessante que é a opção LFO, de modulação automática. Repare aqui que eu tenho o equalizador, vou selecionar a banda 4, nesse fader último aqui, ó, de largura de banda, eu vou deixar ele aqui mais baixo, e nessa banda 4 de equalização, em Type, eu vou selecionar essa opção, Low Pass, para criar essa curvatura aqui e esse corte nas altas frequências. Vou até aumentar um pouquinho. E eu quero que automaticamente ele fique oscilando dessa maneira aqui, ó, fazendo filtro, chegando mais para as baixas frequências e subindo nas altas frequências. Para ter esse movimento do jeito que eu estou mostrando aqui, vocês vão clicar no fader de frequência, que é o fader que eu quero fazer essa modulação automática. Clica aqui nesse param de parameter, seleciona essa opção Parameter Modulation Mid-Link, vai habilitar essa outra janela aqui, e aqui vocês vão selecionar o LFO. Repare só o que aconteceu. Só que agora eu vou configurar. Eu quero uma velocidade aqui em speed mais lenta. Deixar uma velocidade um pouquinho mais lenta assim. Quero um deslocamento não do jeito que ele está fazendo, do mais grave ao mais agudo. Eu quero um deslocamento menor. Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Só que eu quero que ele pegue mais ou menos aqui de 1K para cima. Então, eu vou trazer o deslocamento mais para o meio. Parem só. Posso deixar aqui no meio. Só fazer mais um pouquinho aqui. Eu quero que ele fique trabalhando dessa maneira. Repare só. Posso fechar aqui, vou incluir agora um reverb e um delay. Vou clicar aqui em adicionar. Vocês podem utilizar o reverb e o delay que vocês quiserem. Eu vou utilizar um reverb aqui da Arturia, que é bem legal, o Heavy Plate. Vou selecionar aqui, deixa eu só trazer para cá a janelinha dele. Selecionar esse preset aqui, pode ser esse, o Plate clássico, a versão dele. Só que como eu estou insertando o reverb diretamente na track, não fazendo uma mandada de efeito, eu tenho que vir aqui, ó, nesse knob e dimensionar o quanto que eu quero do áudio com reverb e o quanto que eu quero do áudio sem reverb. Eu vou deixar aqui em torno de, talvez, 20% de reverb e 80% do áudio sem reverb. Tirei um pouquinho. E agora eu vou incluir um delay. Adicionar novamente. Vamos pegar o delay da Waves. Vou pegar aqui, que eu costumo utilizar bastante, que é o H-Delay. Deixa eu só selecionar. Em estéreo. Vocês podem, como eu mencionei, utilizar o que vocês quiserem, de reverb, de delay, de equalizador. Eu estou utilizando esses exemplos aqui. Eu vou deixar uma repetição 1/4, deixar um feedback aqui talvez em 50, 50 e pouco. Vou tirar aqui o analógico, deixar off para não gerar nenhum ruído. Esse dry wet
é aquele mesmo parâmetro que a gente ajustou lá no reverb, dimensionar o quanto que eu quero em porcentagem, né? O quanto que eu quero do áudio com delay e do áudio sem o delay, já que eu estou insertando o delay diretamente e não fazendo uma mandada de efeito de delay. Então, vou deixar mais ou menos aqui em 30. Vou deixar aqui. E eu vou deixar o efeito ping-pong, para ele ficar reproduzindo de um lado para o outro, do esquerdo para o direito, assim consecutivamente. Então vamos ouvir, verificar como é que está soando isso tudo. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser adquirir algum dos meus cursos, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se quiser me seguir no Instagram é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. Lá eu também compartilho conteúdo sobre áudio. E qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nas perguntas que eu retorno respondendo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!